Bom, ainda falando sobre cotações, o ouro renovou a máxima histórica e está sendo negociado já acima dos 3.500 dólares a onça. Para entender os motivos desta disparada do metal que reluz e que aparentemente está mais reluzente ainda, eu converso agora com Davi Leles, sócio da Valor Investimentos. Davi, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Por que o ouro só sobe, meu caro? Boa noite. Boa noite, Naka. Boa noite a todos. O ouro, ele incorpora várias forças da natureza e dos mercados, né? Nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado, mas nesse caso é ouro sim, e o ouro ele tem se valorizado. E quem tem ouro na carteira tá feliz, tá rindo à toa, né? O ouro ele alcançou aí as máximas, ele rendeu mais de 40% em dólar esse ano e está tendo máxima atrás de máxima. E um dos motivos que tem levado a essa alta toda ligado ao Trump, eu chamo do ataque triplo do Trump. O que é esse ataque triplo? O Trump ele fez três coisas que, se ele fizesse cada uma delas sozinhas, já ia impactar no preço do ouro. Primeiro, ele elevou muito as tensões globais. Está tudo interligado, né, Naco? Tá tendo o julgamento do Bolsonaro, tá tendo tarifa, tá tendo navio chegando lá na Venezuela. Então, o Trump, nesse cenário todo, elevando os termômetros globais, faz com que as pessoas fujam para portos seguros. E o porto seguro mais tradicional do mundo é o ouro. A segunda coisa que o Trump fez são os ataques diretos ao Banco Central americano, né, ao Federal Reserve. Quando os bancos centrais eles são pressionados, tudo aquilo que não é emitido por um banco central ganha valor. Então, quando você está falando de dólar, moeda, cotações pressionadas, tudo aquilo que o Banco Central não emite, ouro, commodities, imóveis, Bitcoin, tudo isso passa a ficar mais atrativo. E a terceira coisa são as medidas inflacionárias que o Trump tem feito. Além das tensões que ele aumentou, ele colocou tarifa no mundo inteiro, ele começou a deportar imigrante, então você vai ter que pagar um salário mais alto para o americano fazer o mesmo trabalho. Começou a tirar a fábrica da China, então a hora homem ali vai ficar mais cara. Tudo isso separadamente já causaria um cenário inflacionário maior e uma alta do ouro. E ele conseguiu fazer as três coisas ao mesmo tempo. Fez um triplo ataque na economia e fez o ouro subir ainda mais. E Davi, essa trinca de razões aí que você nos explica tão bem, acaba gerando uma outra consequência que tem chamado muito a atenção dos economistas, que é a desvalorização, a perda de valor do dólar como moeda. E aí, ato contínuo, o que muitos bancos centrais têm feito, e aí não é de hoje, é verdade, né? Não é por causa deste governo Trump 2, mas tem muito banco central comprando ouro também. Isso acaba retroalimentando essa história toda. Me fala um pouco da tua leitura sobre o papel dos bancos centrais neste mercado recentemente. Bom, para falar do papel dos bancos centrais, eu tenho que falar do papel dos mercados. E os mercados eles só funcionam se tiver baseado em confiança. Se você não tem confiança nos mercados, você perde toda a pedra fundamental que sustenta os mercados. E até é engraçado a gente falar sobre isso agora, porque a própria história dos Estados Unidos como hegemonia, ela vem por conta do ouro. Lá na Segunda Guerra Mundial, lá em 1944, no meio da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram a Convenção de Bretton Woods. E lá na Convenção de Bretton Woods, definiu-se que o dólar ia ser a moeda central, e não mais a Inglaterra, não mais a Libra. E isso daí fez com que os Estados Unidos começassem a mandar no mundo, né? Não foi só uma potência militar, mas foi uma potência econômica. Os Estados Unidos antes dominaram economicamente para então dominar também militarmente, tecnologicamente. E foi lá em 1970 lá com o Nixon, que ele desvencilhou, no meio da guerra do Vietnã, perdendo muitas reservas de ouro, ele desvencilhou o ouro do dólar. E eles passaram a ser duas coisas que não eram só mais uma coisa só, mas eram duas coisas diferentes. Você tinha o dólar e você tinha o ouro, né? Ficou conhecido até como Nixon Shock. Daí para cá, você tem que confiar que o dólar tem valor. Aí é a base de confiança. Não basta mais você comparar o dólar com o peso em ouro, 350 gramas de ouro, uma onça de ouro. Agora você tem que confiar que o dólar tem valor. E está acontecendo uma coisa agora, diferente das outras épocas onde o ouro subiu, porque os bancos centrais têm comprado muito ouro. Para vocês terem uma ideia, o ouro passou o euro em reservas de Banco Central. E isso tudo por conta dessa crise de confiança que vai se instaurando no mercado. Quando os bancos centrais eles compram ouro, nada mais, nada menos, eles estão fazendo
ir atrás de uma reserva de valor. Imagina que se vocês fossem voltar no tempo, tivesse que ter uma moedinha no bolso, podia ter real, podia ter dólar, podia ter euro, provavelmente nada disso serviria. Mas se você tivesse uma moedinha de ouro no bolso, essa moeda teria valor em um longo espaço na história. Desde a época medieval, da época dos sumérios, essa moedinha de ouro teria valor simplesmente porque as pessoas acreditam e confiam que essas moedas têm valor. Então, os bancos centrais comprando muito ouro e os ETFs agora de ouro também comprando bastante, mudaram estruturalmente o jogo. Não é simplesmente as pessoas especulando e comprando ouro para ganhar dinheiro, mas é usando o ouro como um porto seguro e isso tem feito o preço subir mais ainda. É interessantíssimo esse relato que o Davi nos faz e nos explica tão bem, né? Como tudo no mundo econômico, especialmente quando a gente está dizendo aqui, falando do valor de uma moeda, né? É confiança, não tem como não ser assim. Agora, Davi, como que a gente pode esperar o comportamento deste metal nas próximas semanas, com a expectativa já bem consolidada de o início do corte de juro nos Estados Unidos? Como é que o Fed influencia neste vetor de preço do metal? Bom, tudo na vida econômica é custo de oportunidade, né? É o que você vai fazer e o que você vai deixar de fazer com aquele dinheiro. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, eu vou para uma faculdade ou para outra, eu vou para um trabalho ou vou para o outro. É sempre o que eu vou deixar de fazer com a opção que eu não estou escolhendo. Quando a gente fala de uma possível queda da taxa de juros americana, um possível início de um ciclo dovish, de queda de juros, a gente está falando de um momento onde os juros, a renda fixa, vai perder atratividade. Quando os juros e a renda fixa perde atratividade, o ouro ganha atratividade por tabela. Porque se você não vai escolher ter dinheiro em renda fixa, você vai passar a escolher ter mais dinheiro em ouro, por exemplo. Quando você está ganhando 1% ao ano, o ouro parece muito mais atrativo. Mas com juros de 5, 6% ao ano, lá nos Estados Unidos, talvez você não olhe para o ouro com uns olhos tão bons assim. Então, essa queda de juros faz com que a renda fixa perca um pouco de atratividade. E aí os olhos vão se voltar um pouco mais para o ouro. Então, um ciclo de queda de juros, um Banco Central mais dovish, faz com que o ouro se torne mais atrativo, porque a renda fixa não está mais tão atrativa. E tem mais, quando o Banco Central começa a descer juros, o Banco Central americano ele tem um dilema muito grande na figura do Jerome Powell. Jerome Powell, coitado, está tomando porrada do Trump dia após dia, e ele está entre a cruz e a espada. Ele tem 2 mandatos, ele tem 2 missões. Ou ele controla bem o desemprego e mantém a saúde de emprego nos Estados Unidos saudável, ou ele coloca o país numa recessão se ele deixa os juros muito altos. Então, juros muito altos controla a inflação, mas causa recessão, causa desemprego. Juro mais baixo incentiva emprego, mas faz com que o Trump não durma à noite com medo dos juros que ele vai ter que pagar na dívida pública que ele tem agora, que está cada vez mais alta. Então, esse dilema aí do Jerome Powell e do Banco Central vai ter que ser enfrentado. Se ele começa a cair juros agora, ele cria um ambiente de mais inflação. Com mais inflação, o ouro também tende a se valorizar, está tudo interligado. Davi, para a gente terminar, você mencionou uma coisa interessantíssima e eu queria te ouvir por uma explicação mesmo, porque de fato eu não entendo muito bem a mecânica disso, dos ETFs. Você mencionou a demanda dos ETFs por ouro. Quando um ETF é atrelado ao valor de um bem, como, né, de um metal como o ouro ou qualquer outro, ele não é um contrato sintético, né? Ele tem de fato um lastro lá dentro, então a cada ETF de ouro que surge no nosso mercado, há alguém na outra ponta de fato comprando a posição em metal? Você tem várias formas de comprar ouro. E Aham. esses ETFs, para quem não sabe, né, que são Exchange Traded Funds, são fundos negociados em bolsa. Esses ETFs são como se fossem cestas. Você comprar ações de tecnologia, ações de ouro, ações de uma área mais ESG, mais ambiental, você compra ETFs que são cestas de produtos. Esses ETFs eles podem comprar contratos futuros de ouro ou comprar realmente o ouro lastreado em ouro. E esses que compram o ouro lastreado ou compram contratos futuros, quando eles começam a ter mais dinheiro entrando nesses ETFs, né, a gente vai lá e coloca dinheiro nesse ETF, ele vai adquirindo mais contratos, o que vai forçando o preço para cima. Ou ele pode comprar o que a gente chama de ouro liquidável também, né? Tem a liquidação do ouro, ouro físico, tem a onça do ouro ali.
E aí isso tudo consegue fazer com que o preço ele vá se inflando, ou via contratos futuros, ou via o ouro que pode ser liquidado, né? Antigamente na bolsa a gente tinha o OZ1D, OZ2D, OZ3D, e o OZ1D era esse ouro liquidável, né? Que você conseguiria liquidar e pegar a sua barrinha de ouro lá com 99% de pureza. Por isso que quando esses ETFs, essas cestinhas de alocações vão comprando ouro, elas pressionam o preço do ouro para cima também. Tudo bem, Davi Leles, sócio da Valor Investimentos, que conversou com a gente sobre este ativo tão reluzente e que 40% de valorização em dólar neste ano não é brincadeira não. Meu caro, obrigado pela conversa, boa noite. Boa noite, até a próxima. Um abraço.